falando em crime, completou um ano a mudança da lei que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. O crime de injúria racial é caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta da raça, da cor, da etnia, da religião ou da origem. Para falar sobre este assunto, nós convidamos ao estúdio do Bom Dia Sergipe o Dr. César Zuzatti. Ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Sergipe. Dr. César, bom dia em primeiro lugar. Muito bem-vindo ao Bom Dia Sergipe, obrigada pela sua presença. Queria falar sobre essa mudança importante que completou um ano agora no dia 12 de janeiro. Então, na prática, as pessoas tinham muitas dúvidas, né, quando se falava em crime de injúria racial e crime de racismo. E na legislação havia uma diferença também muito grande na forma como as pessoas eram punidas por essas práticas. Isso, perfeito. Na verdade, essa lei ela surge dentro do âmbito jurídico do nosso país como uma forma de resposta do que o Brasil ele trata o racismo para o mundo, né? O Brasil mostra para todo mundo como que a gente trata o racismo, né? A gente percebe que ocorreu várias situações com brasileiros fora do nosso país, né? Um caso emblemático foi o de Vinícius Júnior, onde ele foi injuriado racialmente por uma torcida, por várias torcidas na Espanha. Então, foi importante para mostrar, primeiramente, para o mundo como é que o Brasil se comporta nessa situação. E essa dúvida, sim, existe porque muita gente confundia a injúria com o racismo, mas sabia que, mas isso não é racismo, eu estou falando só com uma pessoa. Na hora que era para tirar, né, fazer um escudo contra o racismo, utilizava o Instituto da Injúria Racial. E por muitos anos, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a injúria racial serviu de escudo para racista, porque a gente tinha, dentro do processo criminal, várias situações legais que a gente poderia pedir acordo, como o ANPP, como transações penais, que acabava que dava às vítimas uma sensação absurda de impunidade. E a sensação de que aquela pessoa, na prática, depois de todo o processo, não toda aquela violência psicológica, moral, que a pessoa sofre ao ser violentada com termos racistas, era como se fosse apagado do ordenamento jurídico, como se não tivesse valia, como se não existisse. Aí você tinha uma letra onde você diz que o Brasil ele é contra o racismo e ao mesmo tempo você não pune quem é racista. E a gente preparou aqui na tela até para as pessoas, para que você aí de casa possa ir aprendendo também algo a respeito disso e até sobre o que está na lei, tá, pessoal? Porque a partir de 12 de janeiro do ano passado houve uma mudança nessa lei. Então, em primeiro lugar, para que você entenda essas diferenças, o que é injúria racial? Injúria racial é o crime que você comete contra uma pessoa, não é, doutor César? Perfeito. Então, uma ofensa direcionada a uma pessoa específica. O caso do jogador, o senhor citou aqui um exemplo notório dessa experiência, foi porque ele foi uma única pessoa sendo vitimada. E quando a gente comete o racismo, é contra um grupo. Um grupo de pessoas. Então, um exemplo é quando você ofende uma comunidade. Quando você impede no seu estabelecimento que pessoas negras entrem no seu estabelecimento. Aqui é proibido pessoas negras. Né? Várias pessoas. Não precisa ser, por exemplo, uma grande comunidade. Pode ser um grupo de pessoas, já se enquadra como um crime de racismo. Isso. E aí, quando a gente teve essa mudança em 12 de janeiro, que entrou em vigor em 12 de janeiro do ano passado, a gente passou a ter o crime de injúria racial dentro da esfera de crime de racismo. Então, passou a ter uma penalidade maior. A gente tinha, antes da nova lei, a detenção prevista de 1 a 3 anos e depois da nova lei, a detenção de 2 a 5 anos, com detalhe. Essa pena pode ser dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. E aí entrou nessa legislação, gostaria que o senhor explicasse isso pra gente. Por exemplo, a gente falou do futebol aqui, eu posso usar esse exemplo. Quando um grupo, esse crime coletivo, o que significa isso, doutor? É quando várias pessoas se juntam para ao mesmo tempo atacar uma pessoa. Nesse caso, a legislação entende que você tem que ser punido pelo dobro da pena. É uma coisa muito No caso, por exemplo, de uma torcida de futebol... Uma torcida de futebol que começa a injuriar um jogador, automaticamente aquela torcida tem que ser punida. A gente tem visto agora que um posicionamento da FIFA que em caso de... É um estudo que está sendo colocado, não está confirmado, mas em caso de ocorrência de crime racial em um jogo de futebol, a equipe da torcida que está agredindo automaticamente vai perder o jogo. E aí a gente tem, por exemplo, a aplicabilidade da lei em todo o território nacional, inclusive
por pessoas que vêm de outros países. A gente teve um caso recente de torcedores da Argentina, né, também tendo manifestações racistas em jogos aqui no Brasil. Também para essas pessoas que vêm de outros países, estando em território nacional, há aplicabilidade dessa lei? Com certeza, aqui o Brasil ele tem autonomia, tem legislação própria e o princípio da atividade, onde se você comete crime dentro do nosso país, automaticamente você vai ser punido pelas leis do nosso país. Doutor, houve uma mudança significativa. Como é que o senhor entende o impacto disso neste um ano? Quer dizer, a gente teve um ano da mudança dessa lei, então em um ano para ter a avaliação dos efeitos disso na experiência do dia a dia, na prática. Na prática, os efeitos disso é que as pessoas passam a ter mais confiabilidade, tanto no judiciário quanto no poder coercitivo do Estado, né? De que racistas serão punidos. É importante a gente ter cada vez marcos legais para corrigir questões raciais, porque nós tivemos muitas leis, muitas legislações que impediram pessoas negras de ter acesso tanto à educação, quanto à saúde, quanto à moradia, e colocando essa questão do racismo, que ele é estrutural dentro do nosso país, que é importante que todas as pessoas que estão assistindo agora busquem conhecer o que vem a ser o racismo estrutural, para que se entenda que esse marco legal é de super importância. A gente tem a abolição há mais de 100 anos e o racismo ainda não acabou no nosso país. Por quê? Né? Por conta justamente dessas políticas públicas que não foram dadas a pessoas negras no momento daquele ponto-chave da abolição. E muito embora a gente tenha todo esse marco agora atual, mas o que é mais crucial é que as instituições, né, elas necessitam, as instituições públicas e os conselhos de classe, eles precisam se unificar numa política antirracista. Por exemplo, lá na ordem, muito traz, assim, quando a gente assumiu a ordem nessa gestão, nós trouxemos um ideal de transformar a instituição numa instituição antirracista. E aí vai da questão do nosso presidente de reconhecer seus privilégios e apoiar toda essa questão. E a partir daí as pessoas começaram a compreender que existem instituições que estão ali para salvaguardar direitos de pessoas negras. E esse foi o posicionamento principalmente da comissão e da atual gestão da ordem, de mostrar que nós estamos para a sociedade e faz com que as pessoas comecem a ter aquele senso de denunciar. Certa feita, eu conversando com a doutora Meire Mansuê, que é delegada aqui na DEACRE, né, que é a delegacia especializada, ela falou assim, é como se aqui em Aracaju, em Sergipe, nós não temos racismo. Porque as pessoas não denunciam. Então a maior dificuldade que nós tínhamos era fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis de sair de sua casa para poder denunciar. A sensação de impunidade impede muitas vezes a denúncia. Muito, e essa lei traz justamente a quebra da sensação de impunidade. Né? E a gente, inclusive, falando sobre isso, já citou a questão das denúncias, nós temos dados aqui desse último ano sobre denúncias a respeito do crime de injúria racial. São dados fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, justamente desse ano, onde nós já tivemos a mudança na legislação, com essa pena mais rígida. Então, para você ter uma ideia, olha, no ano passado, de 2023, no ano todo de janeiro a dezembro, foram 256 casos denunciados em delegacias de todo o estado de Sergipe de crimes de injúria racial. No ano de janeiro de 2023, assim que a lei entrou em vigor, nós tivemos 10 denúncias. Esse ano o número foi um pouco menor, tá? No mês de janeiro até agora, né? A gente não terminou ainda um mês, mas 5 denúncias, o número é pela metade, né? Expressivamente menor. Doutor, como é que o senhor avalia esse balanço? 256 casos denunciados após a mudança na tipificação dessa lei. Aí a gente tem a fonte da própria SSP, né? Mas aí a gente tem que ter a fonte também do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da OAB, até porque as pessoas procuram diretamente os órgãos e muitas das vezes não passa pelo crivo da SSP, da própria delegacia, de fato. Mas é algo que aconteceu um efeito manada, né? A gente tá vendo, analisando janeiro para janeiro, mas mês a mês pode haver uma relativização desse dado. Porém, existem já levantamentos em outros estados, né? A gente não tem ainda em Sergipe, que aumentou o dobro, né, de denúncias, porque as pessoas de fato se sentem mais confortáveis de ir e saber que vai ser punido. Porque um dos principais problemas assim, das pessoas pretas, das pessoas negras, é que dificilmente quando acontece um problema nas nossas vidas, a gente procura a polícia, a gente procura a delegacia.
é algo que não nos dá confortabilidade, até por conta justamente dessa falta de marcos legais, de entender que vai haver uma punição, de entender que vai haver de fato uma finalização. Porque a gente teve várias dificuldades no início, né, lá da DAGV principalmente, que as pessoas reclamavam bastante que iam lá e o juízo de valor era feito logo no primeiro ponto do balcão, né? Então a gente precisava conversar, que o que a gente mais entende é que existe a necessidade de capacitar todo o sistema. Na necessidade, se você vai receber pessoas negras que vão fazer denúncias, não é você que tem que definir. Deixe para o judiciário definir se foi racismo ou se não foi. Essa foi uma das grandes problemáticas, um dos grandes escudos que a gente enfrentou durante essa caminhada, né, de gestão. E a gente teve como combater isso. Agora, com relação aos 256 casos do ano passado, seria interessante que a gente pegasse os casos de 2022, né, para fazer esse comparativo, que aí a gente teria como demonstrar de fato que houve um crescimento, e realmente houve. E aí eu queria até reforçar esses canais de denúncia. Você citou alguns órgãos para que as pessoas que se sintam nessa situação, que sejam vítimas desse crime, mas nessa situação de, poxa, será que eu denuncio ou não? Que a orientação é que se faça realmente a denúncia. Onde essa denúncia pode ser feita, né? Em que locais, que tipo de recursos podem ser acionados por essa população? O 190, né, que é o da polícia. Nós temos o Disque 100, que é o dos direitos humanos. A ouvidoria da OAB, né, que as pessoas podem buscar para a OAB, a ouvidoria do Ministério Público e outras instituições, o próprio governo do estado. E a delegacia também. Então são esses locais que a gente pode buscar atualmente para que possa ter alguma instituição que zele pelo seu direito, né, pela sua indignidade de pessoa humana. Queria agradecer demais o Dr. César Zusatti, ele que é presidente da Comissão por Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo esses dados aqui, reforçando com vocês aqui, claro, a informação sobre essa penalidade mais rígida da legislação, sobre o fato de ser imprescritível, que é muito importante também, porque o crime de injúria racial até então, ele prescrevia num prazo, salvo engano, de 5 anos. 5 anos, isso mesmo. E a partir de agora isso acabou. Agora acabou. Agora é igual ao racismo. Ou seja, imprescritível e inafiançável. A qualquer momento pode acontecer a denúncia, a qualquer momento a pessoa pode ser criminalizada. Isso, então aí tá também essa informação importante para vocês. Lá no nosso site, tá, pessoal, G1 Sergipe, tem várias informações sobre isso, inclusive a respeito dessa mudança da lei, para que você também se informe com o nosso noticiário. A gente está sempre prestando esse serviço para vocês, é só acessar. Doutor César, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Sergipe. Bom dia. Agradeço a todos os telespectadores que estão aqui, a você, esse carinho, esse carisma. É a primeira vez que eu venho aqui. Tô muito